É para nós uma alegria que se renova em todas as vezes que nós nos encontramos para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. Hoje nós trazemos para as nossas reflexões um trabalho a respeito de exercitarmos a felicidade. E, evidentemente, essas questões de exercício são uma realidade na nossa vida, porque é simples entender. Todas as nossas virtudes, todas as nossas qualidades na condição de espíritos que somos, na condição de espíritos com a genética divina, conforme ensinado por Jesus, quando ele, há mais de 2000 anos, se referiu a todos nós, sem exceção, como deuses, nós sabemos que potencialmente, e muitas dessas potências estão já há muito tempo em franco exercício, claro, na questão do aperfeiçoamento, nós sabemos que felicidade está relacionada exatamente com a condição também, como potencialidade que é, ser exercitado. Então, se é um exercício, esse convite, nós precisamos trabalhar as questões relacionadas a ele. E se, no momento atual, nós nos encontramos, não é, dentro dos protocolos de proteção, etc., necessários, adequados para todos nós, para as nossas famílias, amigos, enfim, para a sociedade de uma maneira geral, exercitando uma das nossas potencialidades, que é a paciência, a felicidade é outro aspecto, tal qual o exercício, que pode e deve ser exercitado sem que hajam aspectos mandatórios, onde nós podemos transformar pequenos momentos, esticando-os, estendendo-os no sentido de sermos cada vez mais felizes. Vale lembrar que todos os nossos hábitos, por exemplo, a título de comparação, nós criamos caminhos no nosso cérebro, ou seja, verdadeiros caminhos neuronais, onde estes hábitos, gradativamente, eles vão se fortalecendo. Então, felicidade é, como dissemos, o exercício para nós criarmos no nosso cérebro caminhos neuronais onde as condições gradativamente possam se automatizarem e, nesse sentido, nós nos sentimos cada vez melhores. Tanto é que a ciência já descobriu, pela antropóloga Helen Fisher, onde ela já tem 6 obras lançadas a respeito das condições do amor, chamado de amor romântico. Mas o amor de relacionamento, que nós sabemos que não existem classificações específicas, amar é amar. Não? Mas a Helen Fisher analisou que o circuito do amor no cérebro está ao lado do mesmo circuito de quando nós acionamos a condição, ou seja, acionado automaticamente, as condições de sentirmos fome ou sede. Ou seja, nós, como espíritos, sabendo que todos esses aspectos, esses potenciais nossos são refletidos no cérebro, que é veículo de manifestação na dimensão em que nós nos encontramos, nós temos a necessidade, nós temos sede, temos fome de amor, da mesma maneira que o organismo, o cérebro, tem esses circuitos para atender às necessidades e nos mantermos vivos em relação ao corpo no planeta que nós, ora, habitamos. Então, veja a necessidade de, então, termos essa oportunidade de automatizarmos esses aspectos de amar e, consequentemente, com isso, sermos cada vez mais felizes. Porque não é incomum nós encontrarmos as condições de muitas pessoas que se encontram insatisfeitas, sejam nas ruas, no trânsito, né? Principalmente para aqueles que vivam em cidades maiores, ou seja, de maior movimentação, ou mesmo, às vezes, reuniões sociais, etc. O momento que nós atravessamos, já falamos a princípio,
por vezes, nos traz este tipo de insatisfação, o que é administrável até. Mas nós vamos ver a classificação, fizemos, e é claro que ela não é obrigatória, nem se trata de um número fechado, mas para as nossas reflexões, para as nossas análises, nós trouxemos classificação das pessoas em 3 aspectos que são sintéticos, no sentido de que nós encontramos a questão da insatisfação naqueles que são insatisfeitos crônicos, ou seja, é um indivíduo cuja nuvem anda sobre a sua cabeça em tempo integral. Ele, evidentemente, é o sujeito que traz a enfermidade, porque insatisfação é um processo enfermiço. E quando ela está no estado crônico, é um estado mais grave de que essa enfermidade pode se mostrar. Nós vamos ver com mais vagar esses aspectos. Depois temos os insatisfeitos periódicos. A própria classificação já nos traz esses aspectos da insatisfação periódica. E, por fim, os satisfeitos. Quando nós estamos analisando esses aspectos de insatisfeito crônico, periódico e insatisfeito, quando vamos à condição dos satisfeitos, nós temos que entender que são as satisfações de espíritos que se encontram num planeta tal qual o nosso, de expiação e provas, passando para regeneração. Vale lembrar que nessa questão do processo evolutivo, que é nosso, é de todos nós, e inclusive abrange todos os reinos e o próprio planeta, vale lembrar que terceiro milênio para o procedimento regenerativo dos espíritos, ou seja, da sociedade humana que se relaciona com o planeta nesta dimensão e nas demais dimensões espirituais, a questão deste período, ou seja, terceiro milênio, milênio de regeneração, o terceiro milênio começou no ano 2000 e vai terminar no ano 3000. Então, esse processo evolutivo em transformarmos-nos, então, em criaturas satisfeitas num sentido muito maior, né? Criaturas que estão se regenerando, ela tem um período, a natureza não dá saltos. Nós temos que entender isso. Não existem procedimentos punitivos, nem tampouco situações que sejam, né, de caráter que quebrem a estrutura da evolução do ser. As coisas funcionam, claro, de acordo com o processo cada vez mais conscientizado da criatura, funcionam de uma maneira a se tirar proveito de cada situação. Vamos começar, então, analisando a questão do insatisfeito crônico. A imagem que você vê aí do insatisfeito crônico é exatamente essa mesma, ou seja, aquela situação, havia até um cartoon, um desenho animado há muito tempo na televisão que tinha uma figura de uma hiena que se chamava Hardy, que era a imagem do insatisfeito crônico, que ele usava da expressão, né, e o desenhista, ou o autor desses cartoons ou desses desenhos foi muito feliz, porque ele expressava essa condição de que, ó vida, ó dia, ó azar. Esta é a postura de um insatisfeito crônico, com os detalhes mais aprofundados. Por exemplo, não sentem satisfação nos pequenos prazeres da vida. Ou seja, uma reunião simples, né? Sentar-se à mesa com familiares, estar junto de amigos, de parentes, algo simples, não uma festa, né? Um almoço, por exemplo, como o dia de hoje, dia domingo, onde são momentos simples por vezes, agora com as limitações que nós estamos encontrando, aquela conversa agradável com familiares distantes, ou até mesmo residindo por vezes na vizinhança, né, vizinhos nossos, etc., que nós utilizamos de smartphones para poder conversar. Ou seja, não tem... essas criaturas, elas estão tão enfermas, elas estão tão adoentadas que elas não sentem satisfação em coisa alguma desses aspectos que são, na realidade, construtivos para a felicidade do ser. Porque felicidade não é por atacado. Se nós dissemos que é um processo, né, de exercício, então, se é exercício, nós não conseguimos alcançar resultados fantásticos, maravilhosos,
nos exercitando uma, duas ou três vezes em relação, por exemplo, à nossa condição corpórea, de termos uma melhoria, maior elasticidade, né, a musculatura mais desenvolvida, etc., adequada, a manutenção da nossa saúde, indo numa sala de ginástica, etc., por 2 ou 3 vezes, né? Então, entendemos que é um trabalho que vai exigir esforço, perseverança, etc. É uma virtude nossa, mas ela, como dissemos e repetimos, precisa ser exercitada. Tem mais aspectos de insatisfeito crônico. Eles costumam se arrastar de um compromisso para outro. E, às vezes, em relação ao trabalho, seja no lar, seja fora dele, não nos excluem, né? Na condição que nós estivemos, por vezes nós nos arrastamos de um trabalho para o outro, às vezes numa condição muito simples. A rotina, né, acaba levando o indivíduo a se arrastar e não valorizar aquilo que está fazendo, no sentido, inclusive, de que quando nós valorizamos aquilo que estamos fazendo, nós estamos valorizando a nós mesmos. Então, vale a pena refletirmos, porque tudo aquilo que fazemos com boa vontade, com determinação, nós acabamos nos valorizando e transferindo para aquilo que estamos fazendo boas energias, boas vibrações, né? E as pessoas que recebam, seja o mais simples trabalho, né? Seja dentro do lar, etc., as pessoas que convivam conosco, se nós moramos sozinhos ou sozinhas, né? Aquilo que nós fazemos na nossa atividade, ou até mesmo no nosso lar, vai nos beneficiar diretamente. Até porque o benefício começa em nós, para de nós, né, ser transferido para o semelhante. Outro aspecto, vivem perdendo, então, momentos de felicidade, como deram vários exemplos, e de satisfação. Tem mais, viu? Não tentam realizar mudanças. Sempre foi feito assim, por que vai mudar agora? Então, é a postura do comodismo, é a condição de não assimilar o novo, de permanecer com o ranço. Situações, por vezes, que nós lembramos, são aquelas questões de guardar a roupa esperando a moda voltar, né? Ou seja, é o ranço, é a acomodação, por vezes também o medo do novo. Essa é uma das grandes enfermidades. E a questão de nunca assimilar aquilo que se tem para renovação. E, obviamente, costumam ridicularizar qualquer informação, conselho ou teoria a respeito. Tudo isso, às vezes, entra num balaio só, numa embalagem única de que tudo isso é bobagem, né? É o indivíduo que costuma ver, por vezes, se o tempo está ensolarado, pode ser que faça muito calor. Se está nublado, pode ser que chova, ou seja, é o enfermo de plantão, né? Muito bem, vamos sair um pouco dessa figura e vamos para os periódicos. Os periódicos, a própria classificação já coloca, né, como período. E isto pode trazer, né, como periodicamente, pode trazer dificuldades financeiras. Nós podemos passar, não significa que todos passam por dificuldades financeiras, mas nós podemos passar por dificuldades financeiras. Isto é comum, e se sentir insatisfeito neste período, é óbvio, é a lógica de se encontrar, né, a essas dificuldades para arcar com as nossas responsabilidades. Isso faz parte da vida. Por vezes, se não é esta a condição, por exemplo, o atrito no relacionamento familiar, que também é normal. Por que é normal? Não, sendo questões tratadas com periodicidade, né? Momentos. Porque nós somos espíritos, cada um de nós é uma individualidade. Então, somos espíritos. E cada espírito tem a sua individualidade. Muito bem. Nós não somos criaturas iguais. Nós somos criaturas iguais na classificação da nossa criação junto ao Criador. Mas, entre nós somos criaturas semelhantes. E mesmo que vivamos numa família dita espiritual, não significa que as pessoas ajam como se fosse um bando de cordeiros. Não é exatamente isso. Que todos tenham que gostar das mesmas coisas, das mesmas cores, dos mesmos alimentos,
e por aí afora. Não é exatamente isso. Existem diferenças de gosto, etc. Na grande maioria das situações, há um consenso, mas não que não haja, por vezes, um atrito no relacionamento familiar. Mas isso se dá, né, por um momento, a insatisfação também ela fica de caráter momentâneo, o que é muito normal, então, como dissemos, na nossa condição evolutiva de espíritos, que não somos espíritos atrasados, espíritos com defeitos e coisas do gênero. Somos espíritos que estamos em condição de educativa, em condição de progresso, ou seja, muitas conquistas foram feitas e serão ainda ampliadas, e outras precisam ser mais buriladas, precisam ser mais exercitadas. Por isso, a palestra nos traz esse convite. Outros aspectos também, né? Problemas profissionais e mesmo sociais, né? Situação que que está neste momento nos deixando, né, evidentemente, insatisfeitos. Né? Quem é que estaria satisfeito não é estando pura e simplesmente bem, de saúde, resguardado, coisa do gênero, mas com o fato de que os nossos semelhantes, né, criaturas por vezes que estão próximas de nós, estejam em situação de enfermidade ou de dificuldade, seja ela de que natureza for, profissional, em relação a desemprego ou qualquer outro tipo de situação, que, claro, também não vai nos deixar felizes com a infelicidade dos outros. Perdas materiais, situação também que pode ocorrer para qualquer um de nós, também perdas emocionais, na condição de que nós podemos ter problemas, às vezes, em relacionamento, e lembrando que algum familiar possa partir para a dimensão espiritual. Vale salientar aqui que nós não perdemos pessoas, né? Até porque elas continuam vivas. Nós perdemos objetos. Essa questão da perda não é a perda de pessoa, porque essas criaturas que nós amamos, elas continuam vivas, presentes em nosso relacionamento, quando assim se dê as oportunidades, porque também são pessoas que, se têm uma ocupação, se têm atividades, são pessoas dinâmicas. O fato de sair em definitivo da dimensão que nós nos encontramos, dita material, não significa que a criatura, né, de repente, parou, deixou o seu dinamismo de lado e coisas do gênero. Mas isso pode, então, nos afastar. Mas, às vezes, também questões de um relacionamento ou até mesmo de mudança de familiares, parentes e amigos para outros países, como é o caso nosso, que nós estamos aqui nos Estados Unidos, apesar de que a internet nos conecta a todos os continentes, né? Podemos ter amigos brasileiros ou que tenham a condição da língua portuguesa, que são pouquíssimos países, além de nós, Portugal, que possam estar tendo contato conosco nesse instante. Mas isto é possível, né? Uma mudança de país pode trazer esses aspectos que, por certo período, é necessário administrar. E baixo autoestima, né? Esse é um dos problemas que pode ocorrer também periodicamente. Continua tendo mais, né? Sentimentos de culpa. Aqui é uma situação delicada, porque ela não pode se estender. Não pode se estender. Porque todas as pessoas, quando nós nos sentimos culpados por algo, lembremos, nós estamos vivenciando no passado. Nós estamos despendendo energias da nossa condição atual, nós estamos despendendo saúde para vivenciarmos com a realidade que se passou na questão do passado. Né? Se passou no passado é redundância, mas é verdade. O fato é, nós estamos fazendo uma análise, um julgamento de uma condição para a qual a experiência que temos no momento não é naquela. Então, o que está acontecendo é um processo autoflagelativo. A experiência do hoje, né? Analisando, é um processo anacrônico, a condição do hoje, analisando aquilo que se passou.
quando o momento, o tempo, a experiência, o conhecimento era outro. Então, vejamos, procurar solucionar situações em nós, né? O que está no passado vale para aquilo, para a ocorrência de lá. Usar do auto-perdão para, trabalhando essas questões em nós estendermos, se foi de outro para conosco, nós estendemos o perdão. Lembremos, a respeito desses aspectos, o próprio Jesus, né? Orai por aquele que vos calunia e vos persegue. O contrário é verdadeiro. Oremos por aquele que nós um dia caluniamos ou perseguimos. Quebrando as estruturas do passado para vivenciarmos o presente, porque é o que temos. O passado já o é, o futuro é subjetivo, o que nós temos é o presente. É trabalhar no presente para nós fazermos melhor com as experiências adquiridas até o momento. Um outro aspecto vale salientar aqui. Quando é culpa ou quando nós falamos de responsabilidade. Porque são situações completamente diferentes. O exemplo não é nosso, o exemplo é do filósofo, professor Mário Sérgio Cortella. Recentemente nós vimos uma entrevista dele num canal televisivo do Brasil, e onde a pessoa, essa repórter, se posicionou perguntando a respeito do aspecto dele se sentir culpado diante de determinado evento. E foi muito interessante o posicionamento do filósofo, porque ele usou um exemplo atualíssimo. Ele disse: suponhamos que eu esteja diante de 2 pacientes num hospital e eu sou o médico. E eu tenho para esses 2 pacientes, nesta condição desta pandemia, um respirador. Eu vou precisar escolher, lamentavelmente, com todos os recursos, o conhecimento, a capacidade que eu tenho, eu vou utilizar disso tudo para escolher para quem eu vou direcionar o respirador. Ele disse: depois de utilizado todo o meu conhecimento, a minha competência, os cuidados todos que eu tenho que ter, né, o profissionalismo e, acima de tudo, os meus sentimentos, eu vou decidir. Isso se chama responsabilidade. Culpado é quem deveria ter mandado 2 respiradores e não só um. Vale a reflexão. Vale a reflexão. Cuidado em situações que nós, por vezes, tenhamos sido responsáveis e, por vezes, nos colocamos na questão de culpados e culpadas. Os pais, exemplo bem simples, que educam os filhos e que, por vezes, tomam atitudes que sejam cerceadoras em determinados aspectos da sua liberdade pelo processo educacional que estão utilizando, são criaturas responsáveis e não vão se sentir culpados porque a criança, o adolescente, etc., tenha ficado entristecido com a atitude que foi tomada. Veja que é um exemplo simples e onde fomos buscar o exemplo do filósofo já de uma seriedade muito maior, porque está se falando ali da questão da vida. Mas sigamos em frente. Por isso, a necessidade, repetimos, de verificar quando nós usamos de responsabilidade e, por vezes, transferimos as questões da responsabilidade e colocamos uma culpabilidade a qual nós não temos. Vamos em frente. Mágoas. Este é um outro problema seríssimo. Seríssimo. Por que isso? Porque mágoa é a mesma coisa que deixar a torneira pingando. A torneira da pia pingando. Parece que é muito pouco. Não é fato? É muito pouco. Ela só pinga. No final do mês, nós verificamos que os pingos vão estar na nossa conta. Mágoa é exatamente isso. É a torneira pingando. Só que pingando veneno.
aonde nós vamos gradativamente nos envenenando. Ela precisa ser solucionada. Todos esses aspectos de natureza periódica, né, insatisfações momentâneas, precisam ter algum nível de solução. Obviamente. Outro aspecto são rancores, que dá na mesma. Né? E por aí vai, etc, etc. Todos esses sentidos, aquilo que colocamos, todos esses itens, e mais o etc, etc, estão na condição de serem periódicos, né? Como já dissemos várias vezes, estamos reafirmando. Agora, se você ou nós não nos incluímos em nenhum deles, em nenhum momento, você reencarnou no planeta errado. Ou seja, Deus te colocou por engano nesse planeta. Porque a gente sabe que não existem enganos, não existem acasos, né, no universo e em todas as suas dimensões. É porque nós deveríamos ter parado, senão não temos absolutamente nada, né, periodicamente. Né? Estamos descartando aquele que já é um crônico. Se não temos nada, a gente deveria ter parado lá para o Júpiter, para o nosso lar, no mínimo, não reencarnado aqui. Se estamos reencarnados aqui, temos os valores adequados à questão da oportunidade que nos é ofertada, mas temos aí alguns ajustes, alguns exercícios a serem feitos para quebrarem estruturas dessa natureza. Lembrando sempre, todos esses aspectos, bem como questões relacionadas à dor que podem nos causar, todos esses itens, essas condições, estão evidentemente relacionadas ao aprendizado da criatura. Obviamente, então, como dissemos, insatisfação periódica é um fato comum e normal. Nós não podemos carregar esse comportamento por dias ou semanas. Né? Depende da situação, né? Por dias ou semanas. Por que isso? Porque caso nós mantenhamos o comportamento desta maneira, ou seja, alongando, nós acabamos nos tornar insatisfeitos crônicos, ou seja, a enfermidade se estabelece. Por isso que vai haver somatização. Se a condição vai para o ponto crônico, vai haver somatização. E a ciência já sabe. Né? E tanto é que, tecnicamente, já nos é demonstrado, e já faz algum tempo, que o hipotálamo, por intermédio do sistema nervoso autônomo, possibilita, então, este fenômeno conhecido como somatização, ou seja, repercussão orgânica dos estados emocionais. E aí surgem os problemas relacionados às questões emocionais, como, por exemplo, desarmonia para o corpo e espírito, porque nós não somos só o corpo, nós somos um todo, corpo, perispírito e espírito. Estendendo-se muito mais na literatura com André Luiz, Espírito, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nós podemos desmembrar, ainda sabemos dos desmembramentos em relação a quando nós nos referimos à questão de corpo, perispírito e corpo físico. Aspectos, então, que surgem como dores musculares, muitas vezes sem se encontrar a razão. Dores de cabeça nas articulações, insônia que possa surgir, depressão e diversos outros distúrbios, que por vezes nós vamos ao facultativo, nós vamos ao médico, o médico nos vira do avesso, literalmente, num check-up completo, e virando-se para nós, depois de todos os exames, diz: você não tem nada. Ou seja, a rigor, nada manifesto no corpo físico ainda. Mas as energias acumuladas pelos problemas emocionais não resolvidos, ou seja, por vezes, né, colocados no nível de longo prazo, transformando-o de periódico para crônico, estão sendo acumuladas no nosso perispírito e para vincarem no corpo físico, para se apresentarem como uma enfermidade, é uma questão de tempo.
Por quê? Porque nós somos um todo. Se nós analisarmos a imagem de um iceberg, nós somos esse todo, cuja condição de consciência é uma pequena ponta acima do nível da água. Aliás, nós temos, em média, 5% da nossa capacidade consciente. 10%, por exemplo, é um gênio como um Einstein. Mas não somos só isso. Temos o subconsciente, temos o inconsciente e o inconsciente profundo, aonde no inconsciente profundo estão registrados todas as nossas experiências, conhecimentos, seja nesta dimensão, na dimensão espiritual, seja quando for, todos os registros estão ali alocados das nossas reencarnações, não só na condição espiritual, mas também registros básicos da condição de princípio inteligente antes de termos alcançado os aspectos de sermos espíritos. Então, vejamos, somos um todo e, obviamente, situações conflitantes que são ocultas vão permanecer nesse inconsciente, destilando veneno dia após dia, porque isso funciona numa condição de um círculo. Não é? Esse todo nosso funciona de uma maneira circular, ou seja, veneno que fica entubado no português comum vai surgindo e vai criando esta condição de mal-estar, de desconforto, de literal envenenamento. Mas, diante da nossa realidade, somos essas criaturas que podemos substituir hábitos. Temos capacidade para isso. Se não temos, temos capacidade de buscarmos profissionais que nos auxiliem nessa situação. Vamos um pouco em frente, porque nós somos também corpo, mente e espírito. Não é? Como já dissemos, nós somos uma estrutura única, somos esse triângulo, não é? Considerado esses aspectos mais significativos. Então, qualquer parte em desequilíbrio afeta ao todo. Um exemplo simples que nós poderíamos nos utilizar. Se nós exageramos, por exemplo, no almoço, nós não temos um desconforto no estômago. Nós temos um desconforto que, por vezes, vai até perdurar o dia seguinte, que nos afeta integralmente. Por vezes temos um problema no fígado, não temos um problema no fígado. Aquela condição pode nos deixar desconfortáveis durante todo o dia e, por vezes, o dia seguinte ou mais. Por quê? Porque todos os aspectos, né, todos os nossos órgãos, nós somos um todo. Tudo se interrelaciona. Então, não é um problema existente numa condição única. É o todo que acaba sendo afetado. E quando o sintoma surge em matéria de corpo físico, verdadeira esponja em relação ao nosso perispírito, é porque o desequilíbrio já se instalou. Exemplo, não poderíamos deixar de utilizar. O estresse costuma demonstrar pequena dedicação à qualidade de vida e pouco tempo dedicado a si mesmo. Pensemos nisso. Pouco tempo dedicado a nós mesmos e pequena dedicação, e dedicação muito baixa em relação à qualidade da nossa existência. Que, se formos analisar, ela é curta. Ela é curta e, por vezes, o que agrega o estresse é o mau humor. Se um deles, o estresse, já nos leva muito tempo antes para o túmulo, porque não existe uma data marcada, podemos esticar, como lamentavelmente diz André Luiz pela psicografia de Francisco Xavier, é grande o número daqueles que reduzem o seu tempo na existência terrena. Então, se sabemos que ele é um grande veículo, uma alavanca, verdadeira catapulta para levar o indivíduo para o túmulo. Se associado ao mau humor, aí a coisa realmente fica complicada. Fica muito mais difícil, porque é muito mais rápido
E nós não dizemos aí mau humor por situações que sejam de natureza gravíssimas. Nós dizemos aquele mau humor, né, diário, um dos exemplos. Pegamos os exemplos. Nem vamos falar na questão do mau humor do trânsito. Vamos usar um exemplo simples. Pessoas que levantam pela manhã e levantam de mal com a vida. Levantam mal-humoradas. E, por vezes, se convivem com outras pessoas, dizem, olha, nem fala comigo de manhã, porque de manhã eu não me conheço. É melhor que se conheça. É saudável se conhecer. Por quê? Porque significa que o indivíduo, ou se não é o nosso caso, está reduzindo consideravelmente o tempo de vida por algo, por vezes, que é tratado como banal. Lembremos da figura simplória da torneira pingando. A mesma situação. E sabemos que, então, se somos espíritos, podemos fazer um processo de harmonização para que nós alcancemos essa condição de sermos cada vez mais felizes. Não ir dormir sem antes fazer uma autoanálise e procurar a solução. Buscar no Livro dos Espíritos, pergunta 919 e 919A, onde Santo Agostinho nos ensina, né, através dessa obra, o Livro dos Espíritos, que ele nos diz, fazei como eu fazia. Todas as vezes, quando eu ia me recolher, eu fazia, então, uma análise do meu dia. E verificava se aquilo que eu havia dito ou feito para as pessoas, se as pessoas houvessem feito ou dito para mim, como eu me sentiria. Verdadeiro trabalho de autoanálise e busca de uma solução, sem que haja necessidade aí de incluirmos terapeutas. Mas, se for necessário, é óbvio, né? Ninguém vai descartar nenhum recurso para melhorar-se, para fazer com que a sua vida seja um tanto mais feliz. Lembrando sempre que problema que não tem solução, solucionado está. Não dá para sofrer com um problema que já tem solução, né? Podemos, de repente, ter um relacionamento ótimo, etc., com uma pessoa, essa pessoa desencarna. Em relação ao corpo físico, não tem solução. Ou seja, está solucionado. Porque não existe procedimento de ressuscitação. Então, está solucionado. Não significa que vamos perder o contato, porque isso não vai acontecer. Mas, obviamente, a questão do contato tal qual nós tínhamos nessa dimensão já está solucionado. Vamos dar um exemplo, né? Um exemplo já bastante rudimentar, vamos dizer assim. Mas o fato é bastante materializado, mas o fato funciona exatamente dessa maneira. Então, procurar a solução para não fazer com que esta condição, estes detalhes, ou o problema como um todo, fique ruminando em nós mesmos, né? Nos envenenando, dentro do possível, né? Buscar grupos de estudo e de apoio, profissionais adequados, né? Dedicação, se necessária, todos os recursos que a ciência nos oferece, né? Terapias que nos são oferecidas, dentro das nossas possibilidades, evidentemente, para que nós possamos, né, estar melhor, né? Se nos sentirmos melhor. Nada pode ser descartado. Terapias chamadas alternativas, que podem também nos auxiliar, tratamentos espirituais, né? O KSSF oferece para nós tratamentos espirituais que vão fazer o complemento, não é parar com a medicação em absoluto, não é parar com o tratamento adequado, vão fazer o trabalho de natureza profunda, ou seja, trabalhando o espírito, trabalhando o perispírito, se refletindo no corpo, através dos aspectos também evangelizadores, não? Que são, não, o estudo sistemático do Evangelho. A casa também oferece estudos regulares, então logo nós possamos retornar às nossas atividades, os estudos regulares, ou seja, estudar espiritismo é procurar conhecer os espíritos. Procurar conhecer os espíritos é um procedimento simples de conhecermos a nós mesmos. O trabalho do autoconhecimento, o trabalho
que em nos conhecendo, nós podemos gerenciar melhor a nossa vida. Por isso, o ensinamento de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Indo mais, um pouco mais atrás, quase 500 anos antes de Jesus, né, o filósofo da antiga Grécia, Sócrates, quando ao adentrar no templo de Apolo em Delfos, viu a inscrição no pórtico: homem, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, conhecendo-se, gerenciamos a nossa existência. Somos mais efetivos no que estamos fazendo. E em relação a Jesus, conhecereis a verdade. A verdade é o evangelho íncito em nós, nas suas bases, que nos toca à medida que nós estudamos, à medida que nós procuramos exercitá-lo. Conhecendo a verdade, nós, evidentemente, nos conheceremos. Né? Nós administraremos e nós nos libertaremos. Do quê? Dos nossos pontos de vista, né? dos posicionamentos equivocados, das situações de atrito com as pessoas. Vamos verificar se esses aspectos mais gerenciados, dentro do possível, no nosso nível evolutivo, não nos trará, né? Não estará exercitando, não estará exatamente fazendo com que a felicidade viva em nós. Então, como dissemos, todas essas formas, esses pontos, funcionam se o indivíduo exercitar as propostas para viver em harmonia e em paz. De novo, dentro das nossas possibilidades. Mas cá entre nós, não existe dinheiro no mundo que possa nos trazer harmonia e paz. E algo que é, assim, extremamente satisfatório é quando nós podemos dizer: estamos em paz. Tudo dentro do nosso posicionamento evolutivo. Estar em harmonia, estar em paz. Em paz conosco, para que essa paz se reflita para o nosso semelhante. Vamos verificar agora a questão daqueles que estão de bem com a vida. O número, lamentavelmente, ainda é pequeno. Né? Não é o de bem com a vida num patamar, né, de espírito completamente evoluído. É dentro daquilo que a condição nossa nos ofereça, vivendo em paz conosco. Né? Aqueles que vivem em paz consigo mesmo, que administram o medo, porque tem gente que tem medo de sentir medo. E agora, com as questões da pandemia, mesmo com os cuidados, né, encontramos, por vezes, pessoas que, num puro processo imaginativo, implementam determinados desequilíbrios na saúde por questões de serem influenciadas por noticiário. Nós temos que ser e estar informados, mas não podemos permitir que aquilo nos forme, altere a nossa energia, a nossa vibração, a nossa disposição. Temos que ser informados, mas termos coerência em relação à informação que buscamos, né? E, obviamente, sabemos que é, por vezes, a opinião daquele que está transmitindo. Então, o cuidado, né? Todo o cuidado possível para conosco, familiares, etc., como principiamos, né? Colocando estes itens, mas, acima de tudo, não temer a vida. Lembrar-se sempre de que nós somos filhos e filhas de Deus. Tomarmos os cuidados que as organizações nos trazem, nos recomendam, mas não ter medo da vida, não ter medo da existência. E, claro, com isso, nós criamos um ambiente mais tranquilo e podemos ter um pouco mais de felicidade. As criaturas que se resignam, resignar-se não é gostar de sofrer, não é gostar da dor, muito pelo contrário, é aprender com ela. Porque existem condições, existem situações que estão fora da nossa administração, que nós não podemos efetivamente fazer alguma coisa. Né? Então, é aprender com aquilo que está ocorrendo, trabalhando para minimizar os efeitos ou eliminá-los, se for o caso, né? Mas existem condições de que, por vezes, elas não acontecem. Exemplo simplório. Há um tempo atrás, eu fiz uma viagem simplificando em milhas, 200 milhas,
aonde na cidade onde eu me encontrava, passando lá por um local, algum objeto produziu um pequeno rasgo na lateral de um dos pneus, mas não o suficiente para fazer com que ele fosse danificado a ponto de não poder ser utilizado. Bom, isso foi exatamente no dia que estávamos para retornar, e aí fomos até uma loja e percebemos lá que o atendente, extremamente profissional, começou a entrar em contato até com outras filiais da mesma empresa. Aí nos chamou, o sujeito bem-humorado, disse: eu tenho 3 notícias para te dar. Uma mais simples, uma média e uma, assim, extra. Falei, e elas são boas? Ele disse, não, nenhuma delas, 2 delas não. A outra depende de como você vai encarar. Eu disse, meu Deus do céu, era tudo que eu precisava. Se você precisar ir embora hoje, e nós tínhamos que atender uma conferência à noite, isso era na parte da manhã. Disse, se você precisar ir embora hoje, a situação nós não encontramos o pneu deste carro. Situação 1, muito complicada, né? Já ruim. A outra situação, pior que essa, o step do seu carro de emborrachamento fixo não dá para mais de 80 milhas. Nós temos que cobrir 200. Bom, vendo uma situação, disse assim, a terceira você poderá cobrir esse percurso a, no máximo, uma velocidade máxima de 40 milhas por hora. Bom, são 40 milhas por hora, mas para cobrir o mesmo percurso seria algo um pouco mais de 4 horas, ou 4 horas ou um pouco mais. Seriam 4 horas de pura reflexão. Porque poderiam ser, veja como o exemplo é simplório, mas verdadeiro, poderiam ser 4 horas de puro envenenamento, onde nós não podíamos fazer absolutamente nada. Então tínhamos caminhão, às vezes, que davam luz atrás, para que a gente saísse da frente. E foram momentos reflexivos, porque era tão interessante, que a gente podia ver a natureza com o cuidado devido, porque tudo passava muito lento. Né? Existiam até outros veículos que passavam, com a gente teclando no celular. Nós estávamos tão devagar que, se fosse possível, dava até para ler a mensagem que ele estava mandando. O ponto era, ou se resignava à situação, que era impossível, né, atendê-la de outra maneira, ou então eu retornaria até a minha cidade, me envenenando. É uma questão de escolha. Claro que, obviamente, não, nós usamos um exemplo simples para situações que, por vezes, possam nos acontecer, e dependendo da gravidade, claro, não são assim de solução tão simplificada, nós sabemos disso, mas a condição de que, às vezes, não está na nossa mão a administração. Não, nós precisamos, em português comum, jogar o jogo. Outro aspecto, pessoas que exercitam a paz. Né? Tudo é uma questão de exercício. Exercitam a alegria, ou seja, mantém-se a alegria, os momentos felizes, aqueles instantes curtos, alongando o máximo, né? Rir com as piadas do passado, né? Desde que sejam inteligentes, etc., não denigram pessoas, nem tampouco instituições, rir com piadas do passado, né? Ou seja, esticar, lembrar-se de um filme, de uma peça, de alguma coisa que lemos que fosse engraçada, coisa do gênero, esticarmos esses instantes, né, para que eles sejam duradouros, para que eles interfiram em nós, essas energias fiquem mais tempo conosco, e vivenciar o Evangelho dentro das nossas possibilidades, trabalhando o nosso ser como um todo. Até porque a opção é essa. Nós escolhemos. Apesar de ter algumas pessoas que dizem assim, eu não escolho isto ou aquilo. Tem muita gente que escolhe assim.
Nós já tivemos a oportunidade de pessoas dizerem: eu sei que eu não estou agindo adequadamente nesse ponto, mas eu não vou dar o meu braço a torcer. Eu vou continuar agindo desta maneira. É uma questão de escolha e consciente. Então, vejamos, né? Estamos numa condição ou na outra, diz respeito ao nosso posicionamento. Vamos fazer aqui só um pequeno comparativo agora entre pessoas felizes e pessoas infelizes. A diferença entre uma e outra. Pessoas felizes são autorresponsáveis. Infelizes culpam os outros. Felizes sentem gratidão. Infelizes são os donos da verdade. Os felizes perdoam. Os infelizes guardam rancor e, consequentemente, né, guardam enfermidade. Os felizes conversam sobre ideias. Os infelizes fofocam. Tem mais. Aqueles que são felizes querem que os outros vençam. Os infelizes sentem inveja. Os felizes partilham informação. Querem o benefício não só para si, mas também para o semelhante. Os infelizes escondem informações. Os felizes pensam positivo, os infelizes pensam negativo. E já estão na condição, né, de crônicos, esperando com que a enfermidade se materialize no corpo físico. Então é uma questão de nós verificarmos aonde nós queremos nos posicionar. Claro, dentro do nosso nível de conhecimento, de capacidade, etc. Aonde nós pretendemos nos posicionar. Por isso que Jesus, naquele instante diante da mulher adúltera, vai nos ensinar em relação à questão daqui para frente. Vá e não erres mais. Né? Sabendo da história que só a mulher estava submetida na condição da ridicularização, porque o adultério não era só ela, mas a sociedade sexista, uma palavra bacana para machista, colocava só a mulher na questão do ridículo, né, do julgamento e da execução. Por isso que Jesus não se refere ao passado. Aliás, Jesus não é passado, Jesus é presente. Jesus passou há mais de 2.000 anos pelo planeta, mas ele não ficou lá. Né? Jesus não está lá. Jesus é presente, porque os seus ensinamentos são de características eternas, ou seja, servem para espíritos que são imortais e são presentes hoje e estarão presentes a todos os instantes da nossa evolução, com os aspectos de que eles vão tomando maior encorpamento, ou seja, vão se corporificando, porque como base são inalteráveis, mas vão surgindo outros patamares sobre o alicerce desse edifício que se chama evolução. Por isso que Jesus não é passado, Jesus é presente na condição de que o que está ali atrás, né, te trouxe até aqui. Aliás, você é a melhor versão que pode existir no momento atual, não tem versão melhor para trás. Então, se esta é a realidade, se nós somos hoje, segundo Emmanuel no livro Leis de Amor pela psicografia de Chico Xavier, nós somos hoje o resultado dos nossos pensamentos de ontem, e pode colocar ontem na questão reencarnatória, ontem de ontem mesmo, ontem do ano passado, etc. Amanhã nós seremos o resultado dos pensamentos de hoje. Então pensemos a respeito disso. Jesus é uma condição de que é para a execução no presente, para se refletir no futuro, vivermos melhor no hoje, procurarmos exercitar a felicidade no hoje, para que ela possa tomando cada vez mais, ela possa encorpar, ela possa tomar cada vez mais espaços que sejam abrangentes na nossa existência, com reflexo na existência do semelhante. Claro, dentro das nossas possibilidades, da nossa capacidade. Até porque, no final, é você, eu, nós, quem decide se devemos ser felizes ou não. É para as nossas reflexões, é para nós pensarmos nisso, para nós refletirmos na condição de sermos criaturas positivas, de sermos criaturas que não só vivam em paz, mas também que levem para o semelhante a paz. Lembremos-nos, nós somos deuses, conforme ensinou Jesus. E se a genética divina está em nós, nós podemos, claro, externá-la para o semelhante,
nestes nossos exercícios, compromissos diários, de nos tornarmos melhores, apesar de tantos aspectos ainda que temos que vencer, mas manifestarmos o Deus que somos nós, na nossa existência, nos beneficiando, e aí externarmos para o nosso semelhante. Pensemos nisso. E pensemos, acima de tudo, em mantermos a paz, porque paz é felicidade.